Shalom, povo de Deus, a paz. Boa tarde, glória a Deus. Boa tarde. Para quem está entrando agora, vai entrar. Deus abençoe vocês nessa tarde de quinta-feira. Hoje é quinta, né? Deixa eu ver se eu tô perdida na quinta-feira. Eita, glória, coisa boa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Entramos agora para quem está chegando. Deixa eu avisar aqui ao povo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olá, irmão Enéas. Enéas não, Enéas. Não tem o I. Boa tarde. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Olá, Sheila. A paz, boa tarde. Glória a Deus pela vida de vocês que estão sempre aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só avisar aqui. Esse é o nosso título de hoje. Amém? Glória a Deus. Bom, já avisei aqui nos grupos, para quem pode entrar agora na live, quem não pode vai assistir depois. O importante é que a gente possa aprender e receber as porções que o Senhor tem nos dado diariamente. Então, eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes acontece na nossa vida e a gente nem percebe. A gente vai para o culto, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra. E quando é no outro dia, a gente está desanimado do mesmo jeito, a gente está triste do mesmo jeito, a gente se sente opresso. E é uma alegria que normalmente não vem. Vem assim, momentâneo. Por que essa alegria só vem momentânea? Quando você está ali orando e daqui a pouco vem o mesmo desânimo. Daqui a pouco vem a mesma tristeza, a mesma depressão, a mesma opressão. Por que a gente vive tão assim no automático? Uma hora a gente está bem, daqui a pouco, no outro dia, já está triste de novo, já está desanimado, já está se sentindo depressivo. A paz do Senhor, Valéria, Deus abençoe. Vocês já perceberam que em muitas situações da nossa vida a gente está vivendo assim? Uma hora a gente está feliz, agora a gente está feliz. A gente orou, alguém orou por a gente foi no culto e tá tudo bem. Daqui a pouco, amanhã ou à noite, a gente já está triste de novo. A gente já está se sentindo depressivo, desanimado. Os problemas já vêm de novo, já tomam a nossa paz. Vocês já viveram assim? Agora está feliz. Daqui a pouco, quando chega a noite, você já está com os mesmos sentimentos de tristeza, de desânimo, de falta de paz.
de falta de alegria, opresso. Eu já me senti assim. E de tanto ficar vivendo assim, eu disse, não, Senhor, eu preciso entender o que é que está acontecendo. Porque a felicidade nunca vem. Eu estou feliz agora. Daqui a pouco eu estou triste. É só questão de horas. É só uma questão de muitas vezes você tá no culto, quando você chega em casa você está desanimado de novo. Triste, opresso. Começa a pensar um monte de coisa que não é para pensar. Aí vem aqueles pensamentos de desistir. Aqueles pensamentos de que nada vai mudar ou nada muda. Aqueles pensamentos de opressão. Então, isso é muito comum na vida do crente, mas não é pra gente viver assim. Não é pra gente viver assim. Chegou um tempo da gente mudar isso. Chegou um tempo de você acordar e você não ter muita saída para os seus problemas e você acordar feliz e alegre, sabendo que o controle está na mão de Deus. Tem gente que se incomoda comigo, porque quando eu já chego fazendo alegria, brincando com todo mundo, abraçando e levando uma alegria que o pessoal olha para mim e não entende. O meu próprio líder, o meu próprio pastor diz assim, nossa, quando a Heloísa chega é uma alegria. E isso não é para o meu ego, para me exaltar, mas é porque eu estou aprendendo a viver realmente uma vida com Deus. O que é viver uma vida com Deus? Se a alegria dele nos renova, se o Espírito Santo nos renova a cada manhã, por que eu vou ficar vivendo uma vida triste, cabisbaixo? Tem gente que a vida é só viver triste, cabisbaixo, cara feia. Desanimado. Quando a pessoa chega, a tristeza chega junto. Quando a pessoa chega, parece que essa pessoa nem serve a Cristo. Então tá na hora da gente mudar isso. Tá na hora da gente ter realmente uma vida digna, feliz, alegre, entendendo que se você entregou o controle da sua vida nas mãos de Deus, tá na hora de você começar a viver realmente como um filho e uma filha de Deus. Não como uma pessoa triste, opressa, cabisbaixa, depressiva, que quando você vai pro culto, você pede para uma pessoa orar, aquilo ali cessa. Você chega em casa, volta aquela tristeza, aquele desânimo, aquela falta de vontade de viver, aquela falta de vontade das coisas, de esperar em Deus, sabendo que Deus está no controle da sua vida. Amém? Então, a gente nem começou ainda, tá? Eu tô só passando aqui só passando aqui, amaciando o caminho. Amém? Então, vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus. E que hoje vai ser um dia poderoso da glória de Deus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, entre em espírito. Amém? Querido Espírito Santo, muito obrigada por essa tarde. Muito obrigada por essa live, por essa palavra que o Senhor me deu. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e eu te dou toda honra, toda glória, todo louvor, exaltação, glorificação, Pai, por tudo que o Senhor faz, por quem o Senhor é. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pelo teu ensinamento, pela tua alegria. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui agora, pela vida de cada pessoa que vai assistir depois também. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas, mostrando que o Senhor está no controle da vida delas. Mostrando que o Senhor é o dono de tudo, que o Senhor pode tudo, que o Senhor pode mudar toda uma situação. Pai, toca na vida dessas pessoas, transformando-as para que elas sejam pessoas alegres, vivas, com vontade de viver, sabendo que o Senhor é o dono da alegria, da cura, da paz, da prosperidade, do amor, da bonança. Obrigada, Jesus, por essa tarde. Eu te consagro cada palavra que sai da minha boca. Que o Senhor me conduza na tua verdade, na tua unção, no teu poder, na demonstração de poder.
Obrigada, Senhor, por me fazer uma filha, serva, amiga, obediente, que quer te servir, te obedecer. Obrigada, Jesus, por tudo que tem acontecido nesse mês, nesse primeiro semestre que passou. Obrigada, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos que o Senhor cada vez mais nos conecte pelo um só Espírito. Em nome de Jesus, Pai, tira de nós toda a soberba. Tira de nós, Pai, todo o ego. Tira de nós tudo que não é para estar aqui, toda crosta maligna, Pai, que foi implantada na nossa vida, arranca de nós pela raiz. E coloca em nós um espírito vivo, um espírito alegre, um espírito de fé, de esperança, para todos os dias da nossa vida, para que a gente possa entender, compreender, obedecer a Tua verdade, a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém? Então, tem muitas unções que não criam raízes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu óculos está todo sujo, ô Jesus. Mas amém. Deixa eu ver se dá para enxergar alguma coisa aqui. Não, vai ser melhor sem óculos mesmo. Então, há pessoas que vivem em ciclos perigosos. Entram na igreja vazias, saem cheias, mas no dia seguinte estão secas de novo. Então, essas são as pessoas que as unções que elas recebem não criam raiz. Porque você se alimenta, você sai de casa, você muitas vezes pede para uma pessoa orar. Você se enche daquela unção, daquele poder, daquela palavra, daquela alegria. E aí, quando você chega em casa, no outro dia, você está seca de novo. Seca no espírito, seco na alma, seco na sua mentalidade. Choram no altar, tem pessoas que choram, se acabam de chorar. Sentem Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão mais na igreja emocionadas. Você chora, não que chorar seja errado, eu também adoro chorar na presença de Deus. Mas a gente tem que prestar um culto racional, não um culto emocional. Porque quando a gente é só emocional e a gente chega em casa, aí no outro dia a gente está do mesmo jeito. Tem pessoas que choram no altar, sente Deus, recebe palavra, profecia, direção, renovo, mas quando volta para casa, a realidade espiritual desmorona. E isso revela aqui algo sério. Sentir Deus não é o mesmo que ser transformado por Deus. Sentir a presença de Deus agora não é ser transformado. Muitos confundem visitação com habitação. E visitação não é a mesma coisa que habitar. Então a presença de Deus visita muitos, mas habita em poucos. O problema não está na unção que você recebe, mas na estrutura interior que sustenta essa unção. Porque o que não cria raiz não permanece. Se você não está criando raiz naquilo que você está recebendo, aquilo não vai permanecer. E no outro dia você vai estar triste, no outro dia você vai estar depressivo, desanimado. A Bíblia nos mostra que existem pessoas que recebem a palavra com alegria, mas sem profundidade. Recebe a palavra agora. Eu tenho amigos que eles recebem a palavra agora, que eles estão tão cheios. Quando é no outro dia que eu encontro eles, que eu falo com eles, tá pior do que antes. Desanimadas, fala cabisbaixo, opressa. Parece que não reconheceu quem é em Cristo. É por isso que vivem em cultos. Vai de culto em culto, de igreja a igreja, vai buscando. Você tem que buscar mesmo. De campanha em campanha, de profecia em profecia, mas nunca amadurece. Aí quando chega em casa, no outro dia, tá do mesmo jeito. A palavra veio, visitou, mas não habitou.
Hoje a gente vai entender um pouco biblicamente por que isso acontece. Em Mateus 13, capítulo 13, do versículo 20 ao 21, fala assim: Mas o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. É de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então Jesus aqui revela um ministério espiritual poderoso. O solo pedregoso representa pessoas emocionadas, mas não rendidas. A gente vai para a igreja, recebe a palavra, fica cheio de unção, pula, dança, grita, dá glória, aleluia. Quando chega no outro dia, você está a mesma pessoa. A mesma pessoa amargurada, a mesma pessoa estressada, a mesma pessoa triste, a mesma pessoa sem fé. A mesma pessoa que você do início, quando você entrou na igreja. Então, Deus habita, Deus entra ali, Deus faz morada, mas daqui a pouco, no outro dia, a pessoa está do mesmo jeito. Então, que pessoa é você que está recebendo a palavra? Então, você está recebendo uma revelação, não habitação. Eu sinto muito te falar isso. Visitar não é o mesmo que habitar. Deus pode visitar você, mas habitar é diferente. Se ele vai continuar habitando dentro de você, é você que vai decidir. Pela vida que você leva, pela vida que você carrega. E isso mostra se você realmente é essa pessoa que quando você entrou, irmão, eu sinto muito arrepio quando eu sinto a presença de Deus, o Espírito Santo, habitar. Tem vezes que eu digo assim, Espírito Santo, vem ficar comigo, eu sinto arrepios. Eu sinto muito arrepio, eu sinto choque. Tem vezes que eu não consigo ficar em pé. Mas isso não quer dizer que eu não estou recebendo, eu não estou sentindo a presença de Deus. Mas a habitação de Deus é o nosso dia a dia que vai mostrar se ele está habitando ou não. Ou só se você está recebendo visitações. Por quê? Por isso que a gente muitas vezes recebe unção, tá cheio da presença de Deus, mas no outro dia você continua sendo aquela mesma pessoa amargurada, triste, cabisbaixa, que quando você conversa com a pessoa nada tá bom. A pessoa diz, não, estou passando por prova, é um deserto que não acaba mais, é prova, é isso, é angústia. A pessoa é estressada, não sabe nem falar calmamente, é uma pessoa perturbada. Então, a presença de Deus só está ali quando você vai para a igreja. Mas quando você chega em casa, a presença não está mais ali. Então, Jesus está revelando um ministério espiritual poderoso aqui. O solo pedregoso representa pessoas emocionadas, não rendidas. Então, as pessoas recebem a palavra com entusiasmo, pulam, choram, gritam, se alegram. Você pode fazer isso e você deve fazer isso na presença de Deus. Mas só a emoção não sustenta o processo. O texto diz aqui, não tem raiz em si mesmo. Isso é profundo, porque o problema não era a semente, era o terreno. Então, se você é um terreno fértil, aquela palavra que você está recebendo, ela vai permanecer e vai gerar frutos durante toda a sua semana. O problema não era a semente, é o terreno. Então, você é um terreno fértil ou você... Voltamos, glória a Deus. Ou você é um terreno que pega a semente, mas amanhã essa semente, ela não vai gerar fruto. A palavra era poderosa, a unção era real, mas o coração era superficial. Muitos querem frutos sem profundidade. Tem gente que quer cura, mas sem confronto. Quer ser curado, mas quando você diz, você está errando nisso, você está julgando, se prostituindo, tomando, não sei o que você está fazendo, mas muitas vezes você está botando orgulho na sua frente e você não quer receber uma palavra de confronto, porque você é orgulhoso, porque você é medíocre, porque você é julgador, porque você aponta o dedo.
Você quer a cura, mas quando é o confronto do seu pecado, você não quer receber. Você quer promessa, mas não quer passar por um processo. Você não quer jejuar. Você não quer orar. Você não quer acordar de madrugada para orar. Você não quer se separar para orar, para dizer, Deus, me mostra onde é que eu estou errando. Mas você quer promessa. Você quer receber as promessas que Deus tem para você. Você quer avançar, você quer prosperar, você quer mudar a sua vida. Mas você não quer pagar preço, não quer passar por um processo. Quando fala em jejuar, a pessoa já bota a cara feia. Aí você quer estar ali ministrando, quer fazer palestra, quer falar das coisas de Deus que Deus faz, mas não passa por um processo, não quer pagar preço. Quer vitória sem morte do ego. Você quer sempre a vitória. Todo mundo quer vitória. Mas não quer matar o seu ego, o seu orgulho. Então, tem gente que quer avançar, mas não quer pagar o preço. Mas raízes só crescem no secreto. A raiz só vai crescer no secreto, não é no público. E aqui está o ensinamento pouco falado. O altar revela o que você sente. O secreto revela quem você é. É no secreto que vai revelar quem você é no altar. Então, ninguém quer pagar preço hoje. O pessoal só quer viver no raso. Aí quando vê uma pessoa que carrega unção, poder, uma pessoa que realmente ela chega e o inferno corre, uma pessoa que ora, que diz, ó, sai daí, Satanás, tu não tem autoridade aí não. Aí as pessoas ficam idolatrando outras pessoas porque elas carregam algo que elas queriam, mas elas não querem pagar preço. Por isso que tanto hoje as pessoas estão idolatrando outras pessoas. Porque quando vê alguém carregando algo que elas querem, elas vão idolatrar aquela pessoa ali, mas elas não querem pagar preço. Então o altar revela o que você sente, mas o secreto revela quem você é. Tem gente forte no culto e fraca no quarto. Fraca em casa, fraca no seu dia a dia. Mas quando chega no culto, aí tá forte, tá poderoso. Sente unção, sente poder. Dança na presença de Deus, mas quando chega em casa tá fraco de novo. Porque no culto Deus toca, mas no secreto é no secreto que Deus vai te transformar. A igreja, ela pode te inspirar. E a igreja nos inspira, mas só a intimidade pode te sustentar. Então, se você depende do ambiente da igreja para ficar bem, saiba que a sua raiz não está em Deus. Está no ambiente. E não é ambiente que muda. O ambiente inspira. Mas quem transforma é a sua intimidade com Deus. Se você só depende de ir para a igreja para você ficar bem, saiba que a sua raiz não está em Deus. Está no ambiente. E ambientes mudam, mas quem cria raiz é quem permanece em Deus. Em Lucas 11, 24 ao 26 fala assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso aqui é assustador, gente. Jesus ensina que não basta apenas expulsar o mal. É preciso preencher o vazio. Mas muitos vão à igreja, Deus limpa a casa, remove o peso, tira a opressão, quebra as cadeias, mas depois volta para casa vazio. E aí no outro dia está do mesmo jeito. Por quê? Porque essa pessoa não tem oração. Sem oração, sem palavra, sem vigilância. E o vazio é perigoso. Uma pessoa que é vazia é perigosa. Porque o inferno sempre tenta ocupar espaços vazios.
O problema de muitos não é que Deus não os tocou, é que eles não sustentaram aquilo que eles receberam na igreja. Então, libertação sem discipulado gera recaída. Unção sem manutenção gera esgotamento. E aqui está o ensinamento profundo. O diabo respeita portas fechadas, mas invade portas abertas. Se você recebe fogo no altar e alimenta trevas em casa, você cria conflito espiritual dentro de si. Por isso muitos saem da igreja leves e chegam em casa pesado. No outro dia está do mesmo jeito. Porque o ambiente de casa muitas vezes, um ambiente de casas muitas vezes está contaminado por hábitos, conteúdos, conversas e brechas espirituais. Quando uma pessoa vier falar com você e vier dizer assim, ó, eu tenho um negócio para te contar, já diga, Satanás, sai daqui. Eu não vou dar ouvido para essa conversa, porque essa conversa vai deixar você pior. Só que o nosso problema é que a gente fica dando ouvidos para conversa, para brecha, para abrir brecha. E é aí que Satanás entra. Não se vence guerra espiritual vivendo carnalmente. Amém? Em Romanos 12:2 fala assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo aqui nos dá uma chave. Transformação não acontece no culto. A transformação começa na nossa mente. Só que a gente quer viver de conversa em conversa, abrindo brecha para Satanás trabalhar na nossa vida, no nosso dia a dia. O culto, ele ativa. Mas é a sua mente que vai sustentar. Se uma mente continua presa ao velho padrão, sua vida volta ao velho ciclo. A gente vai para o culto, recebe uma palavra, aí vai para casa muitas vezes conversando com uma pessoa. Aquela pessoa enche a sua cabeça de conversa, do que aconteceu, do vizinho, do irmão, daquilo. Quando você chega em casa, já está cheio de novo só de coisas ruins. Porque você deu ouvido, a gente quer dar ouvido às pessoas. Aquilo que era cheio saiu e entrou aquilo que não é para estar aí na sua mente. Satanás, ele fica lançando mentes o dia todo, mas quando você se sente opresso, já diga, Satanás, sai daqui. Em nome de Jesus. Bate em retirada, você não é para ficar aqui, não. Você não vai ficar aqui lançando semente na minha cabeça. Eu não vou viver uma vida opressa. Eu não vou viver como uma pessoa depressiva. Como uma pessoa que não tem ânimo. Como uma pessoa que ontem estava na igreja, mas hoje já não tem mais ânimo para a vida. Aí você não repreende, você não sabe batalhar porque você não quer. Você fica dando ouvidos para as vozes das pessoas. Você não corta aquela fofoca. No outro dia, você está do mesmo jeito. Parece que não foi para o culto ontem. Parece que não recebeu uma palavra. Parece que não recebeu uma profecia. Parece que não ouviu a voz de Deus. Você pode até receber uma palavra poderosa no domingo, mas se na segunda alimenta o medo, incredulidade, pornografia, murmuração, comparação e ansiedade, o sistema velho engole a semente viva. E a semente nova, o sistema velho, vai engolir aquela semente nova que você recebeu. Então, o reino, ele trabalha por renovação. O inferno trabalha por repetição. Por isso, existem ciclos repetitivos. Porque onde não há renovação, há repetição. E aqui está algo poderoso. Muitos querem que Deus mude a vida, sem mudar a mentalidade. Mas Deus não derrama vinho novo em mente velha. Amém? E a mente é o campo da permanência. O que você pensa constantemente se torna
o seu ambiente interior. O seu ambiente interior define a sua resistência espiritual. Então, o problema não é que Deus não esteja tocando você. Deus toca, Deus fala, Deus derrama, Deus visita. O problema é que muitos querem viver de experiências e não de transformação. Experiência, ela é momentânea. A experiência é algo que acontece agora, mas ela passa. Já a transformação, ela é permanente. Quando você é transformado, aquela transformação ela vai permanecer no seu dia a dia. Então a igreja não foi feita para ser muleta espiritual. Ela foi feita para ser um local, um centro de treinamento. De treinamento de pessoas que chegam ali feridas, machucadas, magoadas, que não têm força. Você vai para receber força e volta para guerrear as guerras do seu dia a dia. É assim que é para ser. Mas muitos vão para sobreviver e voltam para morrer lentamente, dentro de casa, no seu dia a dia. Então a solução bíblica é clara. Criar raiz no secreto, fechar as brechas espirituais. Pare de ficar dando ouvido para pessoas que trazem fofoca, para pessoas que ficam de conversa. Pare de ficar alimentando pessoas que ligam para você e dizem assim, ó, tive um sonho com você. Nossa, foi muito ruim o sonho. Aí você vai lá, dá ouvido para aquela pessoa. Pronto, Satanás entra por ali. Mas quando a pessoa diz assim, ó, tive um sonho com você. Liga aí que eu preciso falar, já diga, eu não aceito, tá? Repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu nasci para viver promessas. Não escute. Repreenda já desde já. Renove a mente diariamente. Tenha disciplina espiritual. Leia a palavra, ore, fale com Deus. Não fique dando ouvido a essas pessoas. Permaneça na palavra. A unção que você recebe no altar precisa encontrar continuidade em casa, na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho. Senão ela evapora. O fogo do altar precisa virar fogo da vida, de vida. Porque Deus não quer visitantes emocionados. Ele quer filhos transformados. Então, quando uma pessoa vier falar com você, lhe trazer uma fofoca, lhe falar que teve um sonho ruim com você, não queira escutar. Diga, irmão, fique para você, eu não vou escutar, eu não vou dar abertura para que Satanás trabalhe em mim. Porque eu sei das promessas que Deus tem na minha vida. Eu sei do que Ele está fazendo. Eu sou vencedora, eu sou filha. Eu sou co-herdeira com Cristo. E eu não vou permitir que você transforme o meu dia num dia triste, mal, cabisbaixo, desorientado. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração sobre esse assunto e que você hoje feche as portas, as brechas. Que você hoje feche todas as brechas de quando uma pessoa vier trazer para você setas para você ficar mal. Ou muitas vezes a sua situação te deixe mal. Diga, Senhor, me renova. Porque eu sei que tudo que está acontecendo na minha vida, o Senhor tem um controle. E eu sei que essa situação aqui não é para a morte, ela é para a vida. É para eu aprender, crescer, e eu sei que isso aqui vai passar, porque tudo passa. Nenhuma situação vai permanecer na sua vida. Toda situação ela vai passar. Toda enfermidade ela vai passar, toda confusão vai passar, todo levante vai passar. Toda contenda, toda falta de prosperidade, toda falta de provisão vai passar. Nenhum problema vai permanecer pela sua vida toda. Ele vai passar, ele vem, nos ensina. Como diz o meu apóstolo, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Quando você entender isso, a sua vida e a sua mentalidade vai mudar. A gente não perde.
O filho de Deus e a filha de Deus não perde. Ou você aprende ou você ganha. Mas perder não. Amém? Então eu vou repetir mais uma vez para você. Se você sabe que você é filho de Deus e filha de Deus, você aprendeu que toda situação que a gente está passando, a gente não perde. Nenhum filho de Deus está aqui para perder. Ou você ganha ou você aprende. É assim que a gente tem que viver. Toda situação que vem na nossa vida, ou vem para nos transformar, ou vem para a gente ganhar. Mas não para a gente perder. Quem perde são pessoas que não sabem quem são. Mas toda situação vem para nos ensinar ou para a gente ganhar, não para a gente perder. É assim que a gente tem que viver. Porque senão não faz julgo a gente ir para o culto, a gente ir adorar a Deus e no outro dia a gente tá amargurado, triste, oprimido, sem alegria, sem vontade de viver, de fazer as coisas. A palavra vem, daqui a pouco ela vai embora. Então não é assim pra gente viver. Por isso que, glória a Deus, que onde eu chego, eu já chego brincando, sorrindo. Porque é assim que eu quero viver. E tem gente que é tão amargurada que não consegue conviver com essa alegria que eu tenho. E isso não é para me engrandecer, mas é porque eu estou aprendendo que a minha vida tem que ser assim. Onde eu chegar, a alegria tem que chegar junto. Porque eu sei que quem está comigo. Então as pessoas que estão ali amarguradas, elas não vão aguentar com a sua alegria. Elas não aguentam. Elas botam logo uma cara feia. Porque luz não se mistura com trevas. E onde eu quero chegar. E eu declaro sobre a sua vida que onde você chegar, a luz chegue também. Que você tire esse seu cabisbaixo, essa sua tristeza. Essa sua amargura. Essa vida de só tô feliz um momento. Só tô feliz agora porque vou na igreja. Daqui a pouco tô triste de novo. Tô amargurado, tô sem esperança. Os problemas muitas vezes querem me engolir. Não deixe que os problemas te engulam. Engula você eles. E diga, você é pequeno para o tamanho do meu Deus. Vocês são pequenos para o tamanho do Deus que está comigo. Então, toda situação que vier na sua vida, ela vem ou para te ensinar, ou para você ganhar, não para você perder. Não faça dos problemas que são pequenos, do tamanho do teu Deus, problemas grandes. Não faça isso. Porque eles são pequenos, debaixo dos seus pés. Muitas vezes somos nós que deixamos problemas grandes. Porque a gente alimenta eles. Então não alimente os problemas. Pelo contrário, diga, olha, eu não sei como vou resolver. Mas o Deus que está comigo, Ele sabe. E a solução vai vir. E esse problema vai passar. Porque tudo passa. Todo problema vai passar. Toda situação vai passar. Toda doença vai passar. Ela não é para permanecer na sua vida. Só que você ainda não foi curado porque você ainda não tomou posse de quem você é. Quando você tomar posse, você diz, não, essa doença aqui não é para estar aqui. Senhor, em nome de Jesus, arranca de mim. Porque eu entendi que eu sou filha. Eu sou filho. Então, tudo que acontece na sua vida não é para permanecer muito tempo. Ele vem, nos ensina e é para sair. A enfermidade é para sair. A angústia é para sair. Os problemas é para sair. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração. Para a gente finalizar. Em nome de Jesus. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu tenho vivido de momentos e não de transformação. Tenho buscado sentir a tua presença, mas nem sempre permanecido nela. Hoje eu te peço, cria raízes profundas em mim, arranca toda superficialidade, toda instabilidade e toda brecha espiritual. Renova minha mente, fortalece o meu espírito e me ensina a permanecer em ti no secreto. Que aquilo que recebo no altar não se perca no caminho.
mas gere frutos permanentes. Eu não quero apenas ficar sentindo. Eu quero ser transformado por ti. Eu não quero apenas ir adorar a Deus e quando chegar em casa permanecer triste, cabisbaixo. Eu quero permanecer alegre, porque eu sei que eu sou filho e filha de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você vai ser aquela pessoa que Deus destinou para você. Não aquela pessoa que os seus problemas estão querendo fazer você sentir ou achar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então tome posse da sua vitória e saiba que todo problema, ele vem e nos ensina e ele tem que ir embora. Ele não vai e não pode permanecer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Então hoje eu quero finalizar essa live declarando sobre a sua vida alegria, renovação do espírito. Alegria para que você seja uma pessoa alegre. Para que você seja uma pessoa feliz, entendendo que os problemas são pequenos para o tamanho do seu Deus. As situações são pequenas para o tamanho daquele que criou você. E quando você entender isso, a coisa muda. A coisa se transforma. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã. Se você puder, comente e compartilhe.